O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilato lava as mãos, dizendo: Que me importa? E disse aos judeus: Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. E a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Pascal, Sens, 1862. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, então, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Começai dando exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses e que são pisoteadas as mais santas afeições e que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. A fé e a caridade. Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos até mesmo junto às pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada, além dela, nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade, por isso a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade.
Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes toda razão a afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para ser de cristãos não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar sempre, e se a fé for a vossa sustentação. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois, muitas vezes, eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão, menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como os filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se viste este infeliz ao seu lado? O lamentaria? O consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão? Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Lamennais, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor, e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer.
Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorremos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É, talvez, toda a sua vida passada. Pensai que, nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. Quem sabe, a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não salvando-o. Obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos espíritos. A vingança, o ódio, o duelo. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vos apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 5 a 20, 43 a 47. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vos fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vos emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos.
O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com ele uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. E não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento. Amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo vê apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade, e do qual somente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado e sobre o futuro e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que pela própria destinação da terra é natural encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que deve passar, e essa noção mais esclarecida que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, venham eles dos homens ou das coisas. E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e sua resignação. Este pensamento leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva, no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea e, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo, ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra.
Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo, na erraticidade. O Espiritismo apresenta, em vista disto, um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo. Amai os vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelas boas ações elimina-se o motivo da vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois da sua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que então se constitui um instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam-se sua maldade pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre que, por isso, deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos, encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiseram vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam um homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, este ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra este ensinamento de Jesus? Não da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se este for um motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer, de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal.
que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai vossos olhares. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, e aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo de seu coração os maus pensamentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar. Prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando o seu ódio não vai até a esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Desta forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com estes costumes selvagens. Parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recusou-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. O ódio. Fénelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis ter como modelo vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Ama-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações. Essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos nossos irmãos, ela nos livra o coração do convívio e da ação dos maus.
Esta é uma das provas mais difíceis, bem eu sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. O duelo. Adolfo, bispo de Argel, Marmante, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria, e recuar diante das provações que tem que passar é sempre um crime aos olhos de Deus. Se não fosseis enganados, como sois, pelos vossos preconceitos, o veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. É crime o homicídio pelo duelo, até mesmo a vossa legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus, que vos indica a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos do que sereis perdoados conforme o que perdoardes. Pelo perdão vos aproximais pois a clemência é a irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Reino de paz e de amor que deverá afastar para sempre de vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como uma lembrança vaga e distante de um passado que não existirá mais. E os homens só admitirão disputar entre si, em competições, a nobre prática do bem. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é uma forma indiscutível a prova de uma covardia moral, semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida, e o duelista não tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá? Por estas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Onde está então a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre, no fundo de sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz. Mas ela lhe responderá: tu quiseste salvá-la diante dos homens pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhe tendes feito? Não somente o machucastes com os espinhos e a lança, não somente o pregastes na cruz, infame, mas ainda em meio à agonia. Ele pode escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação, após tantas ofensas, vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos, tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com sorriso, e a ofensa com perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covardes. Elevai a cabeça bem alto e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo.
No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio, que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns aos outros? Não. Esse direito somente a natureza o tem, para se reformar e se reconstruir a si mesma, mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direitos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus e, tanto sobre um como sobre o outro, a soberana justiça atuará em longos e dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que dissesse a seu irmão, és louco, quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas do sangue de seu irmão. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. O duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. O que diríeis vós, entretanto, se visseis mergulhados os dois adversários em água fervente ou submetidos ao contato do ferro em brasa para decidir entre si a disputa e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Vos chamaríeis a esses costumes de insensatos? O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista habilidoso, perito na arte, é um assassinato praticado a sangue frio, com toda a ação planejada, pois ele está certo do golpe preciso que dará. Para o adversário, quase certo de morrer em razão de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que, muitas vezes, se procura evitar essa alternativa, igualmente criminosa, elogiando-se o acaso como juiz. Mas, então, não é isto, de uma outra forma, voltar ao que se chamava julgamento de Deus da Idade Média? E ainda naquela época éramos infinitamente menos culpados. Até mesmo a demonição, julgamento de Deus, indicava uma fé, ingênua, é bem verdade, mas enfim uma fé na justiça de Deus que não podia deixar morrer um inocente, enquanto, num duelo, tudo se lança à força bruta, de tal maneira que o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando os trocareis pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e à humanidade das quais o Cristo deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses costumes monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são importantes para reprimir, pois não basta impedir o mal e exigir o bem. É preciso que o princípio do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que opinião terão de mim, dizeis frequentemente, se recuso tirar satisfação que me é cobrada, ou se não a exigir daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes com verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra muitas vezes dita sem querer, ou até mesmo inofensiva, da parte de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho já fica machucado. Vós lhe respondeis de uma maneira agressiva e acontece a provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agistes como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a eliminais de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado o marido a uma mulher, um filho à sua mãe, as crianças a seu pai e com ele o sustento delas. Certamente aquele que fez a ofensa deve uma satisfação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, concordo que algumas vezes pode se encontrar gravemente atingido, seja em uma pessoa, seja em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em questão. O coração está também ferido e sofrendo, mas, além de ser estupidez jogar sua vida contra o miserável, capaz de infâmias, mesmo que morto o infamante deixará por isto a afrontar de existir?
Não é certo que o sangue derramado produzirá mais barulho sobre um fato que, se for falso, deve esquecer-se por si mesmo e que, se for verdadeiro, deve se esconder no silêncio? Resta-lhe, portanto, a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação que, frequentemente, já nesta vida deixa insuportáveis remorsos. E se o ofendido morre, onde estará a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Aí, então, desaparecerão todas as causas de desavenças e, com elas, os duelos e também as guerras, que não passam de duelos entre povos. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva ou motivo insignificante arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida de seu semelhante que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Esse último é quase sempre um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto o duelista pertence sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com metade e regras definidas, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que um infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que, entre o insulto e a reparação, existe sempre um tempo para se refletir. Ele age, portanto, fria e planejadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança seu adversário. É bem verdade que ele arrisca sua vida e é isso o que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque vê nele um ato de coragem e de desespero pela própria vida. Mas existirá verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do que é o verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Nota: os duelos tornaram-se cada vez mais raros e se ainda vemos de vez em quando alguns dolorosos exemplos, o seu número não é mais comparável ao que foi no passado. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um conforto e, consequentemente, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes daqueles tempos e dos povos era o uso do porte habitual, de forma visível ou não, das armas defensivas e de ataque. A abolição desse uso já testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-se a escala, desde a época em que os cavaleiros somente cavalgavam com armaduras de ferro e armados de lança até o uso simples da espada, tornada mais tarde apenas um enfeite, um acessório de nobreza e não uma arma agressiva. Uma outra característica do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, e hoje se ocultam. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que provoca emoção, enquanto antigamente ninguém lhe dava atenção. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios de selvageria, colocando na mente dos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos. O óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. Ajudar sem esperar recompensa. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. A beneficência. A piedade. Os órfãos. Benefícios pagos com a ingratidão. Beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação.
Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De um outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai, que estás nos céus. Quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: Assim eu quero, fique curado. E nesse momento a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Fazer o bem sem se exibir, sem ostentação, é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais louvável. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque para compreender, além da vulgaridade comum, as coisas do mundo, é preciso elevar-se acima da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o aplauso dos homens proporciona e pensar na aprovação de Deus. Aquele que estima mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que a vida presente vale mais do que a vida futura. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos ajudam apenas na esperança de que essa ajuda tenha grande repercussão? Que em público dão uma grande soma e que ocultamente não dariam nenhum centavo. Eis porque Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. De fato, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que faz já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Resta-lhe apenas receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita é um ensinamento que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, há também a fingida, isto é, simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixar à mostra uma parte da sua ação para que alguém observe o que fazem. Ridícula comédia dos ensinamentos do Cristo! Se os benfeitores orgulhosos são desconsiderados entre os homens, muito mais o serão diante de Deus. Este também já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, portanto, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe obriga de alguma maneira os testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir sua posição realçando as dificuldades e os sacrifícios a quem os impôs por ele? Para este, nem mesmo existe a recompensa terrena, pois ele é privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. E aí está o primeiro castigo de seu orgulho. As lágrimas que ele seca em benefício de sua vaidade, ao invés de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz não lhe traz o menor proveito, pois ele o lamenta, e todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência sem exibicionismo tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Ela respeita os sentimentos do beneficiado, faz com que, em aceitando o benefício, seu amor próprio não seja atingido, protegendo assim sua dignidade de homem, pois este poderá aceitar um serviço, mas não uma esmola. Acontece que converter um serviço em esmola, conforme a maneira como é proposto que se faça, é humilhar aquele que o recebe e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém.
A verdadeira caridade, pelo contrário, é delicada, habilidosa e sutil em disfarçar o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, pois toda contrariedade moral aumenta o sofrimento do necessitado. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra o meio de parecer ser ele próprio beneficiado, frente àquele a quem presta um favor. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares, que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. Quem é esta mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde, sem dúvida, é conhecida, pois, à porta, saudam-na com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família cercada de criancinhas. Com sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, acompanhada de doces e consoladoras palavras que fazem assentar o benefício sem se sentirem envergonhados, uma vez que esses infortunados não são de maneira alguma profissionais da mendicância. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a esta senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio e nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas, no seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos. E se entre elas alguma adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo a espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa a seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo da consolação. E à noite, um cântico de bênção se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste de uma maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que sua jovem filha a acompanha? É para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para doar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade, e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer coisas úteis e confeccionarás roupinhas para essas crianças. Dessa maneira, darás algo que vem de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para a sociedade, é a mulher do mundo, pois sua posição. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Entretanto, um dia, um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas a oferecer-lhe serviços manuais. Esta reconheceu e quis pedir a bênção à sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe ela. Não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus.
O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais do luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas e etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza, mas, se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil aos seus irmãos encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentre um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Convidar os pobres e os estropiados. E ele também disse àquele que tinha convidado: Quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que forem ricos, para que também eles os convidem em seguida, por sua vez, e que sim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse: Feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15.
Jesus disse: Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o espírito. Jesus não queria dizer que, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as forças delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes que produzissem um efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seus pensamentos se revela nestas palavras: sereis felizes, pois não tem meios de vos retribuir. Isto quer dizer que não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, ser entendidas no sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vive, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastado consigo crianças miseráveis precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai, para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros. E isto é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade. Fazer-se surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós, quando na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um merecimento, não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar vossos semelhantes